Precisa de ajuda? Senhoras e senhores, artistas, agentes culturais, fazedores de cultura, representantes de entidades, convidados e comunidade que nos acompanha presencialmente e online, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, ciclo 2, promovida pelo município de Veranópolis. Esta audiência está sendo transmitida pelo Facebook da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal e também pelo Google Meet. E o link está disponível na legenda desta transmissão. Para os que estão nos acompanhando online e quiserem fazer algum questionamento, vamos ter, logo adiante, este momento oportuno e basta clicar no símbolo da mão para pedir a palavra. A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, instituída pela Lei nº 14.399, é uma política público-estruturante, criada para fortalecer o setor cultural em todo o território nacional. Por meio dela, a União repassa recursos financeiros a estados, Distrito Federal e municípios, com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e fomentar a produção, circulação e difusão de bens e serviços culturais. Essa é uma oportunidade histórica de consolidar o Sistema Nacional de Cultura, valorizando a diversidade cultural e democratizando os investimentos no setor. Os recursos poderão ser aplicados, por exemplo, por meio de editais de fomento, premiações, bolsas, apoio a projetos, manutenção e construção de espaços culturais e aquisição de bens culturais. O município de Veranópolis aderiu ao programa e está apto a receber o valor de R$ 773.96,28, a ser distribuído ao longo dos próximos 4 anos. A audiência de hoje tem como objetivo ouvir a comunidade cultural local, suas ideias, sugestões e contribuições, para a elaboração do plano de aplicação dos recursos, buscando uma distribuição justa, transparente e alinhada às reais necessidades do setor cultural de Veranópolis. Gostaríamos de, então, saudar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura, aqui no Rio Grande do Sul, Mariana Martinez. Vice-presidente do Poder Legislativo Municipal, Clóvis Simeone. Também o vereador Vanderlei Zanotto, vereadora Suzane Bertocco. Secretária de Educação, Cultura e Esportes, Sheila Sinigalha Fachin. Secretária de Turismo e Lazer, Idevânia Sacchini. Secretário de Finanças, César Salvetti. Diretora do Departamento de Cultura, Diana Alessio Tomiello. Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e do Patrimônio, Giovana Veiga dos Santos. Representantes de entidades culturais, associações, imprensa local e público em geral. Nosso agradecimento especial a todos que acompanham esta audiência, tanto presencialmente quanto de forma remota. Iniciamos os pronunciamentos, então, neste momento, com a presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e do Patrimônio, Giovana Veiga dos Santos. Boa noite a todos, os trabalhadores e agentes da cultura e as autoridades mencionadas aqui anteriormente. Então, eu sou a Giovana Veiga dos Santos, atual presidente do Conselho de Cultura aqui de Veranópolis, sou a museóloga do Museu de Veranópolis e sou membro da Associação
de amigos da Casa de Cultura Ferrovilho Costa. Então, eu componho o Conselho de Cultura a partir da representação dessa associação. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É muito importante ter esse momento, né, de escuta em relação às demandas da comunidade cultural aqui de Veranópolis. Então, que seja um momento proveitoso, que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas e também ter uma perspectiva mais definida do que a gente espera para a produção desse edital, né, da Lei Aldir Blanc. Então, desejo uma boa conversa a todos nós. Obrigado, Giovana. Chamamos a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Sheila Sinigalia Fachin, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos que estão aqui presencialmente nos acompanhando e para quem está de casa também, né, virtualmente aqui conosco. Agradecer imensamente a todos vocês que, apesar da noite fria, saíram de suas casas, estão aqui justamente por um motivo de extrema relevância. A questão da cultura, do fomento, a questão da distribuição desse valor, dessa verba, enfim, que vem, e que a gente possa realmente ouvi-los, os reais fazedores de cultura, para que a gente dê um bom encaminhamento. Em especial, eu quero agradecer ao pessoal do São Luís Gonzaga, que foi minha escola por 19 anos. Que legal vê-los aqui também, uma presença extremamente jovem e já participando desse momento. Então, um agradecimento especial a essa galera. Quando eu cheguei, vi aí, fiquei muito feliz, porque é assim realmente que se faz cultura e deve começar desde cedo a pensar nisso, porque a arte salva. Obrigada. Obrigado, secretária Sheila. Convidamos o vice-presidente do Poder Legislativo Municipal, senhor Clóvis Simeone. Boa noite a todos. Aqui já foi denominado no protocolo. Senhores e senhoras, é um momento maravilhoso para nós aqui da Câmara recebê-los, tá? Discutam, tirem suas dúvidas, hoje é o momento, e tudo que mexe com a cultura, mexe com o povo. Vocês estão de parabéns por estar aqui. Então, nada melhor vocês, do dia a dia que trabalham com cultura, hoje tirar suas dúvidas e começar a encaminhar, não é, aquilo que vocês querem e propõem para o nosso município. Estejam em casa, a casa é de vocês, e muito obrigado por escolher esse local hoje na Casa do Povo. Obrigadão. Obrigado, Clóvis. Convidamos a coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura, no Rio Grande do Sul, Mariana Martinez, para a sua saudação inicial. Olá, muito boa noite a todas e todos. Me chamo Mari Martinez, estou coordenadora do Escritório da Cultura no Rio Grande do Sul, do Escritório do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul, o Ministério da Cultura que foi recriado em janeiro de 2023, nesse novo momento, onde temos recursos do Fundo Nacional da Cultura sendo descentralizados para os nossos estados e municípios brasileiros. Eu queria agradecer, então, a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Sheila, a coordenadora de Cultura, Diana, o nosso vice-presidente da Câmara, vereador Clóvis, Giovana, presidenta do Conselho de Políticas Culturais aqui do município, e essa plateia cheia mesmo, né, numa segunda-feira de frio, com um final de semana chuvoso, mas que a comunidade cultural demonstra aqui que está interessada, né, em dialogar e construir coletivamente essa política que tem a participação social, né, como diretriz. Então, parabenizo, né, a Secretaria de Cultura, a Câmara de Vereadores, o Conselho e a comunidade cultural por estar aqui nesse momento disposto a garantir a cultura como um direito de cidadania que vai beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, movimentar a economia do município, mas vai garantir os direitos de todos e todos cidadãos aqui de Veranópolis, direito à cultura, então, com certeza, mais qualidade de vida e desenvolvimento aqui para o município. Então, muito obrigada e depois vou apresentar para vocês, né? Vai ser uma noite de muito debate e diálogo construtivo. Obrigada. Obrigado, Mariana.
Veranópolis já realizou o cadastro do seu plano de ação na plataforma Transfere.gov, o qual já foi aprovado, seguido da assinatura do termo de adesão. Esta audiência pública integra o processo de escuta e construção coletiva para o preenchimento do Plano de Aplicação dos Recursos, o PAR, que deve ser concluído até dia 31 de agosto. Após essa etapa, os recursos serão liberados, incorporados ao orçamento municipal e poderão ser executados conforme o plano definido em conjunto com a sociedade civil. Destacamos ainda que o município está promovendo um novo cadastro e recadastro cultural, voltado para pessoas físicas, coletivos sem CNPJ, pessoas jurídicas e entidades sem fins lucrativos. O cadastro tem como objetivo mapear a cultura, permitindo identificar a quantidade de artistas, entidades e seus respectivos segmentos. Vale ressaltar que o cadastro não garante acesso automático às leis de incentivo, mas é um pré-requisito necessário para esse acesso. Em breve, serão disponibilizados os links para a realização do cadastro, que agora será feito exclusivamente online. Tanto os cadastros novos quanto os antigos precisarão ser atualizados. Para garantir que todos tenham acesso ao preenchimento, disponibilizaremos um computador no Departamento de Cultura, localizado na Casa da Cultura, para quem precisar de ajuda para realizar o cadastro. Passaremos, neste momento, a palavra para a diretora do Departamento de Cultura, Diana Alessio Tomialo, que fará a condução desta audiência. Eu só queria aguardar um pouquinho, boa noite a todos, para que o pessoal que está acompanhando virtualmente consiga nos ouvir. Léo, tu consegue acompanhar ali no chatzinho, ver se já estão nos ouvindo? Hã? Só verifica ali se eles estão nos ouvindo, que eles dão o ok, ok? Tranquilo. É importante que todos possam nos ouvir bem, né? Então, eu gostaria de convidar o nosso vice-presidente, o Clóvis, que pudesse vir aqui, Clóvis na frente, a presidente, então, do conselho, a Giovana e a Mari, para que fiquem sentados, então, aqui na mesa principal. A Mariana, isso, presidente, isso, representando a Câmara, o vice-presidente, isso. Então, agora, continuamos. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, né, numa segunda-feira de frio, ainda bem que não está chovendo, né, mas é muito bom essa representação, como a nossa secretária falou, os adolescentes, posso chamar assim, né, a gurizada do São Luís, a gente sabe que eles estão aqui por uma boa causa, muito justa, né, são integrantes da banda do São Luís Gonzaga. Todos? Levantem a mão, todos? Muito bem. Essa é a força que a gente precisa para fazer esses movimentos. Então, sejam muito bem-vindos. Acho que todos conhecem, né? A Câmara de Vereadores já tiveram a oportunidade, está sendo gravado pelas redes, então, do Facebook da Câmara de Vereadores, transmitidos no Facebook da Prefeitura, e estamos também com o Meet aberto para todos os trabalhadores da cultura que não puderam se fazer presentes, para poder acompanhar. Vai ficar tudo gravado, né? Depois a gente vai ter o link também para quem quiser acompanhar. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje nessa noite fria, né? Então, o Departamento de Cultura, que hoje faz parte, então, da Secretaria de Educação, precisa fazer essas escutas ativas, né, com o setor cultural. Então, como o Leonardo antecipou ali, nós precisamos organizar para que a gente possa receber, então, esses recursos. O município já está habilitado, mas para receber esses recursos e depois nós elaborarmos os editais, a gente precisa fazer essa escuta do setor. Então, alguns recadinhos que a gente gostaria de deixar aqui para vocês. Existe já alguns CPFs e CNPJs e entidades que já fizeram o cadastro
cultural do município. A cada 5 anos é necessário que a gente renove todos esses cadastros, tá? Além daqueles que já que existiam, a gente só fazia uma atualização e novos cadastros. Agora a gente vai fazer novamente, abrir para todos se cadastrarem novamente. Então, todo mundo que vai precisar usar, né, ou que queira participar do edital, precisa agora fazer um cadastro novo. Nos próximos dias, nós estaremos, então, informando, né, como que vai ser feito. Vai ser um link, né, Léo, que nós estamos organizando. Lá preenche dados simples, né, CNPJ, endereço, telefone, enfim. Mas é muito importante que todas as entidades, associações, coletivos, né, ou pessoa física, que seja trabalhador da cultura, faça esse novo cadastro. Todos serão necessários um novo cadastro. Esse pode ser um requisito, né, importantíssimo para poder participar dos editais. Por quê, gente? O que nós mais queremos aqui, como setor de cultura, como departamento, é que esse recurso que vem pelo Ministério fique em Veranópolis, que todos vocês tenham acesso a esse recurso, e que, na hora que vocês pensarem no edital, vocês pensem na rede de serviços dos trabalhadores da cultura. Quem é que pode ser beneficiado com esse recurso? Vai ter o edital para inscrição dos projetos, e lá, quando tu for escrever o teu projeto, tu tem que pensar, se tu vai contratar algum colaborador, desde que seja para som, iluminação, para palco, para teatro, pensem que esse trabalhador tem que ser, ou gostaríamos, né, que fosse de Veranópolis, porque todos os municípios vão receber os recursos. Então, se você escreve um edital e você contrata de outros municípios, o dinheiro vai para outro município. Tem municípios que abrem para outros CNPJs de outros municípios poderem participar. Nós temos muita gente aqui que trabalha com cultura, que é trabalhador da cultura, então a prioridade vai ser atender os CNPJ, os CPFs de Veranópolis. Então, são alguns requisitos importantes que vocês precisam depois prestar atenção, tá? Então, o cadastro é muito importante. Nós vamos estar fazendo um próximo encontro, onde nós vamos fazer uma capacitação para escrever editais, tá? Tem muita gente que não sabe escrever edital, que nunca escreveu edital, que tem dificuldade de ler o edital e interpretar. Então, nós vamos estar, nos próximos dias, anunciando também isso, dessa capacitação, que é muito importante para todos os segmentos culturais, tá? Nós gostaríamos também durante essa noite, então, a Mariana agora, né, representando o Ministério da Cultura, vai falar para nós um pouco sobre esses recursos que vêm. Então, a gente vai ter em torno de 30 a 40 minutos para a explanação da Mariana. Depois, a gente vai abrir para perguntas. Mas, se durante a apresentação da Mariana, vocês quiserem mandar as perguntas pelo chat, ou levantar a mão, né, para poder falar ou perguntar, também pode. Mas, se não, ao final, a gente vai abrir, então, uns 30 minutos para, então, as perguntas. E depois nós teremos também, né, alguns minutos para considerações finais, para fechamento, então, e se alguma resposta demandar um pouco mais, né, a intenção é que a gente consiga terminar em torno de... Que horas são agora, Léo? 7h05. Então, que a gente consiga até pelo menos umas 21, no máximo 21, né, e pouquinho, terminar, então, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos por aí. Tá? Então, agora, a gente vai apresentar, então, né, a Mariana, que vai dar, então, início aos trabalhos. Obrigado, Diana. Mari Martinez é jornalista, produtora e gestora cultural. Trabalha na gestão de políticas públicas para a cultura há 17 anos, desenvolvendo trabalhos como o Fórum Permanente de Economia da Cultura, em 2007, e os grupos de trabalho Articula Lei Aldir Blanc, 2020, e Articula Lei Paulo Gustavo, 2023, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, além do programa transversal RS Criativo para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 2013. Em 2016,
foi ganhadora do Prêmio Profissionais da Música como melhor produtora de eventos do Brasil e, em 2019, participou do time de curadores da Natura Musical e da Sim São Paulo. Desde 2023, é coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura. Atua em defesa do desenvolvimento do setor criativo do Rio Grande do Sul, da democracia e do direito à cultura. Convidamos, então, agora, Mari Martinez, coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura, para sua explanação. Seja muito bem-vinda, Mariana. A palavra é sua. Muito obrigada. Agradeço também a todas as falas anteriores. Novamente, né, essa plateia tão qualificada, na verdade, o diálogo, né, e essa construção, a comunidade é a protagonista, né? Então, também queria saudar os estudantes que hoje estão dando aula de cidadania, né, compreendendo que essas reivindicações, esses avanços que a gente quer ver no nosso município, na nossa sociedade, é muito importante a participação, né? A participação nesses espaços que é a Câmara de Vereadores, que é o diálogo com a nossa Secretaria de Cultura, que é o diálogo com o nosso Conselho Municipal de Cultura, que assim a gente vai construindo esse projeto, esse plano de cultura para o município de Veranópolis, que é importante, assim como o Plano Nacional, como o Plano Estadual de Cultura, que ele espelhe, né, essas diferentes vozes, né, da diversidade cultural do município. Nesse momento, a gente tem falado muito, né, o nosso estado tem 497 municípios, o escritório do Ministério da Cultura é baseado em Porto Alegre, né, o Ministério apostou nessa criação de unidades descentralizadas do Ministério da Cultura em todos os estados brasileiros, porque vivemos, então, esse momento, através da Lei Paulo Gustavo, né, que teve um repasse e se finalizou a execução dia 31 de dezembro de 2024, e da Política Nacional Aldir Blanc, esses recursos que estão chegando de forma permanente para os estados e municípios, com a compreensão que a cultura é o centro desse projeto de desenvolvimento sustentável, né, e mais justo e equitativo. Quando a gente fala equitativo, né, que todos tenham as oportunidades e direitos para melhorar a vida dos brasileiros e das brasileiras. A cultura, ela garante a cidadania, a qualidade de vida, né, ela fortalece a nossa identidade, aprofunda a democracia, gera emprego e renda, né? Então, ela é essencial quando a gente está debatendo um projeto de desenvolvimento do nosso município, do nosso estado, do nosso país. A cultura não, antes muito, né, muito ainda vista como uma questão de terceira, quarta importância, ou, né, apenas como entretenimento, mas a gente entende que não, né, que a cultura ela tem a sua transversalidade em saúde, né, melhorando a saúde mental, fazendo inclusão social, gerando emprego e renda para a nossa juventude que está presente, e para uma série de trabalhadores e trabalhadoras, e fortalecendo o setor de indústria, serviços e comércios dos nossos municípios. Aqui, só para trazer, né, é bom quando o debate vem na Câmara, né, quando o debate ou na Câmara ou ali no recreio da escola, né, sobre cultura, que muitas vezes tem narrativas que trazem, não, mas é gasto, não, para que vai investir na cultura, precisamos, né, realocar para outras áreas, mas a gente está falando aqui de um recurso que é do Fundo Nacional da Cultura, para a cultura, né? Ele não está retirando recursos e orçamento de nenhuma outra área prioritária, como a educação, como a saúde. Então, 4,1% do nosso PIB, a cultura já representou, do nosso produto interno bruto, né, dessa movimentação econômica que as atividades culturais geram no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um dado da Fundação de Economia e Estatística, né, gerando mais de 410 mil empregos no nosso estado, segundo a pesquisa da URGS com o Itaú Cultural, e representa mais de 3,11% de todo o produto interno bruto do Brasil. Então, a gente entende que o potencial de movimentação econômica e geração de emprego e renda da cultura e da economia criativa, que daí também entra, né, a inovação, gastronomia, moda, né, superam o da indústria automobilística, farmacêutica, e se aproxima da construção civil. Se a gente pegar os setores econômicos, como construção civil, como indústrias, né, dos diferentes segmentos, a gente compreende que
todos esses setores existem políticas de incentivo dos governos, né, de isenção de impostos, de investimentos, de créditos. Então, se a cultura ela gera mais emprego que a indústria automobilística, que a indústria farmacêutica, se aproxima da construção civil, é natural que tenham políticas de incentivo e políticas de fomento e recursos do poder público investindo nessa área, porque ela retorna aos cofres públicos, ela gera emprego e ela melhora a qualidade de vida das pessoas. Em janeiro de 2023, então, o governo federal foi recriado, né, o Ministério da Cultura havia sido extinto, foi recriado em janeiro de 2023 e atualmente conta com a coordenação da ministra Margarete Menezes, né, que é uma artista, trabalhadora e trabalhadora da cultura de décadas, precursora da música popular brasileira, e estendo aqui o abraço também da ministra Margarete. E o MINC, então, conta com essas seguintes secretarias, né? A Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural, que trabalha com as culturas populares, que trabalha com a política de cultura viva, que são os nossos pontos de cultura. A Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais, trabalha com a regulamentação da inteligência artificial, trabalha com a proteção dos conhecimentos tradicionais e populares. A Secretaria de Economia Criativa, agora foi criada a Secretaria de Economia Criativa somente, e a Secretaria de Fomento Cultural, que é a secretaria que trabalha com a Lei Rouanet e trabalha com o Fundo Nacional de Cultura, que está repassando esses recursos aqui para o Estado e para os municípios. A Secretaria de Formação Livre Leitura, a Secretaria do Audiovisual e a Secretaria dos Comitês de Cultura, a qual o escritório faz parte, junto com o Comitê de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e com o projeto dos agentes territoriais de cultura, que são 43 agentes territoriais que estão com uma bolsa no Instituto Federal do Instituto Federal Sul, nesse entendimento de que a visão sistêmica de cultura, temos um Sistema Nacional da Cultura, assim como temos um Sistema Universal de Saúde, o SUS. Então, assim como o Sistema Universal de Saúde tem os agentes de saúde comunitária, que estão dialogando no território, agora temos agentes territoriais de cultura. Aqui na Serra Gaúcha, a Ana Paula, que reside em Canela, mas está atendendo e atuando também. Então, o governo federal, atualmente, ele está fazendo o maior investimento da história do Rio Grande do Sul para o setor cultural, por meio da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional Aldir Blanc e do Programa Retomada Cultural, que foi um programa extraordinário que apoiou mais de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras da cultura durante as enchentes, além de prêmios para coletivos, pontos, especificamente para o Rio Grande do Sul em 2024. A gente está falando que vai circular mais de R$1 bilhão na cultura do estado do Rio Grande do Sul até 2028, está 7 ali, mas até 2028. Sem falar na Lei Rouanet, que a gente está falando aqui de Lei Paulo Gustavo, Política Nacional Aldir Blanc, que a gente chama de fomento direto. São recursos do orçamento repassados de forma direta para os estados e para os municípios. A Lei Rouanet é a lei de incentivo fiscal, é a lei onde a empresa pode obter desconto nos impostos investindo em projetos culturais. Então, esse 1 bilhão é de fomento direto. Não estamos nem falando da Lei Rouanet, que somente no Rio Grande do Sul foram mais de 200 milhões no ano passado. Então, a gente pode dizer que o Ministério da Cultura, até 2028, vai investir 1 bilhão, e para a região funcional 3, que pega Hortências, pega Campos de Cima da Serra e pega a Serra, mais de 55,9 milhões, e para a Serra Gaúcha, mais de 43 milhões. 43 milhões que vão circular entre 2023, que já estão em circulação, já estão gerando emprego e renda, já estão em desenvolvimento, até 2028. Né, são recursos para quê? Destinados ao apoio do desenvolvimento de atividades artísticas e culturais das economias criativas e solidárias, pontos de cultura, povos originários e comunidades quilombolas, entendendo também a importância da gente valorizar, né, essas culturas da forma ampla, esses fazedores e fazedoras da cultura, que são a cultura viva, que historicamente tiveram grande contribuição para a nossa identidade, mas que também invisibilizados por N motivos, né, no acesso a essas políticas. Então, Campos de Cima da Serra vai circular mais de 5 milhões, Hortências mais de 7 milhões, e da Serra mais de 43 milhões investimentos do governo federal para a cultura desses municípios. Existe também um repasse para o governo do estado,
Então, o governo do estado recebe cerca de 55 milhões também para executar, e a comunidade cultural de Veranópolis também pode buscar, né, se capacitando, se profissionalizando, recursos da Política Nacional Aldir Blanc do governo federal, que são executados pela Secretaria Estadual da Cultura. Estão trazendo aqui essa dimensão de que todos os municípios da Serra Gaúcha estão recebendo recursos, ou seja, esse ano os recursos vão ser repassados em agosto. Então, ou seja, a partir de agosto, né, com o seu plano de aplicação, que aqui nós vamos conversar um pouquinho, habilitado pelo governo federal, todos esses municípios vão estar recebendo e vão estar abrindo oportunidades para a comunidade cultural. Como a diretora Diana trouxe, é importante que o município entenda essa implementação do recurso aqui de Veranópolis, por exemplo, como um importante ativo de desenvolver a economia local. Né? Então, não só o agente cultural, quando faz o seu projeto, mas os serviços de som, luz, ou oficineiros, ou designers, fotógrafos na área da comunicação, serviço, transporte, alimentação, hotel, tudo que pode incluir num projeto cultural, dependendo do objetivo, né, que sejam serviços importantes, né, de Veranópolis, se não da região, porque então fica circulando aqui esse recurso. Então, quer dizer que não só o trabalhador e trabalhadora da cultura, mas outros serviços vão se fortalecer com esses recursos circulando. Né? Então, também aqui na Serra, a gente tem grandes municípios que elevam aquele valor, né, bem maior do que o restante das outras regiões da região funcional 3, que é Caxias, né, Garibaldi, entre outros municípios. Veranópolis ali, depois aqui a gente tem esse exemplo aqui de Veranópolis. Então, Veranópolis recebeu da Lei Paulo Gustavo, que foi o repasse de 2023, e ela foi prorrogada até 31 de dezembro de 2024, e ela finalizou. Né? Ela foi uma lei aprovada lá na pandemia, com o objetivo de ser um apoio emergencial para o setor. Ela, ali naquele momento pandêmico, foi vetada, mas se conseguiu derrubar o veto, aí, com também muita mobilização popular, e com a recriação do Ministério da Cultura, ela foi iniciada a sua execução. Então, muitos de vocês, quem é que fez projeto para a Lei Paulo Gustavo? Aqui. E está executando, já entregou, já está no ar? E, então, foi audiovisual, foi outras áreas? Outras áreas. Mas, então, esses 253 mil já estão circulando aqui, ou, né, já serviram de forma importante para valorizar a cultura local e para fomentar a economia. O primeiro ciclo da PNAB, que foi o repasse de 2024, foi um repasse de 196.367,35. Esse recurso foi executado em 2024/2025. Depois, também, né, a Prefeitura pode apresentar, se for do interesse, né, mais detalhes sobre essa execução. Hoje, né, a gente está com um prazo, Veranópolis já cumpriu esse prazo, né, que os municípios brasileiros alcancem 60% de execução desse primeiro repasse de 2024 para estar habilitado a receber novo repasse em 2025. Então, Veranópolis já cumpriu esse quesito, né, além de ter aderido, né, até 26 de maio ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, ter assinado o termo de adesão, né, junto ao governo federal, alcançou o percentual obrigatório para estar habilitada a receber esse novo repasse. O segundo ciclo, ali, de 773 mil, ele é uma soma de 4 anos, repasse 2025, 2026, 2027 e 2028. Então, em agosto, chega mais 196 mil, né, cerca de 196 mil, às vezes tem uma diferencinha ali de alguns quebrados, mas então é esse o quebra-cabeça, né, de boas notícias, né, que a gente tem aqui. Dentro das linhas que a gente vai apresentar agora da Política Nacional Aldir Blanc, qual a opinião da comunidade cultural e da Prefeitura, e do Conselho, e da Câmara de Vereadores, né, de todos esses atores importantes, para executar 196.367. Ao total, entre 2023 e 2028, vão ser mais de 1,2 milhões de recursos investidos pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura aqui no município. Isso é um montante, com certeza, histórico e dentro daquela conta, né, de 1 bilhão que vão vir para o Rio Grande do Sul até 2028. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que é um instituto do Rio de Janeiro,
que fez esse estudo no estado do Rio de Janeiro, trouxe que a cada R$1 da Lei Paulo Gustavo gerou mais de R$ 6,50 na economia do estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente vê a Lei Paulo Gustavo 253 mil, ou ainda entender, né, que essa movimentação pode-se fazer a conta em cima de 1.200.000, então, na verdade, a repercussão para a economia do município ela ainda é maior. Então, quer dizer, os recursos destinados para a cultura, né, eles voltam 6 vezes mais, né, em benefícios para a economia do município. Então, a gente está falando de mais de 43 milhões para a Serra Gaúcha, né, então, ao longo dessa trajetória, né, desses 5 anos de política Aldir Blanc, no final ali, de 2028, com certeza, a gente vai estar olhando por um cenário de grandes avanços de desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas para a cultura e dessa visão sistêmica, né? Porque o grande objetivo é fortalecer esse Sistema Nacional da Cultura, que é uma política compartilhada com os estados, com o município e com a sociedade, né? Então, o nosso objetivo, né, é nacionalizar o fomento, nacionalizar porque não é nem descentralizar, né, não está se tirando de um lugar e botando no outro, todos os municípios têm a mesma oportunidade, só depende o valor conforme o tamanho, né? As relações interfederativas, governo federal, governo estadual, governo municipal e da participação social para garantir esse direito à cultura e o desenvolvimento sustentável e equitativo do Brasil, né? Eu vou passar mais rapidamente para a gente chegar ali nas regras da Política Nacional Aldir Blanc, mas para trazer, então, temos um SUS da cultura, a cultura, assim como a assistência social, que tem o SUAS, assim como a saúde, que tem o SUS, né, assim como a educação, que também trabalha, né, através do Fundeb, com investimentos descentralizados do governo federal para os municípios, a cultura agora tem o Sistema Nacional da Cultura, que está sendo regulamentado. Então, teremos a instituição de uma comissão tripartite, governo federal, estado e municípios, né, temos o fortalecimento desses conselhos municipais de cultura, porque esses recursos, 196 mil anual, tem essa etapa obrigatória da participação social, né, que são esses momentos de audiência pública, com o Conselho Municipal de Cultura, da comunidade como um todo demonstrar, né, quais os seus interesses, tanto para garantir a execução da Política Nacional Aldir Blanc, tanto para construir o seu sistema municipal de cultura, né? Um sistema municipal, assim como o sistema nacional, ele é formado pelos órgãos gestores da cultura, no caso do governo federal, o Ministério da Cultura, no caso aqui do município, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, né? Pelos conselhos de política cultural, pelas conferências de cultura, né? Pelas comissões intergestores, e aqui, muito importante, pelos planos de cultura. Os planos de cultura são, então, essa peça que reflete quais as metas do município de Veranópolis ou do Brasil, né, necessárias para alcançar. Depois aqui até trouxe aqui um livrinho que é sobre as metas do Plano Nacional de Cultura. Um novo Plano Nacional de Cultura vai ser enviado ao Congresso ainda em 2025, porque o plano geralmente ele tem 10 anos de vigência. O plano do Brasil Nacional ele expirou durante a pandemia, ele foi prorrogado até 2024. E o plano ele vai trazer essas metas. Por exemplo, 100%, né, dos estados e 60% dos municípios com o Sistema Nacional de Informação e Indicadores. Essa seria uma meta, né, para os próximos 10 anos. Sistema Nacional de Cultura institucionalizado, né, em 100% das unidades, 60% dos municípios. 27% de participação dos filmes brasileiros na quantidade de bilhetes vendidos nas salas de cinema. São algumas das metas. Esse é o plano antigo, né? Se a gente vê, a gente teve grandes dificuldades para atingir essas metas por interrupções, né, dessas políticas públicas para a cultura em algum momento. Mas, então, esse 196 mil, ele precisa estar ligado ao Plano Municipal de Cultura de Veranópolis, que muitas vezes, né, ainda que a gente está ampliando esses momentos de participação, ainda é uma peça desconhecida, né, da comunidade. Claro que daí vai ser em outro momento, né, um debate aqui para vocês também conhecerem melhor o que está no plano, porque o que nós vamos indicar nesses recursos vão ser estratégicos para que se alcance as metas do plano. Os sistemas de financiamento à cultura. Isso é importante. O Ministério da Cultura tem o Fundo Nacional da Cultura, né, o governo federal, e a Lei Rouanet. Fundo Nacional da Cultura Fomento Direto, a Lei Rouanet,
incentivo fiscal. O governo do estado tem o Fundo Estadual da Cultura, que também agora está trabalhando, né, com uma descentralização dos recursos, e a lei de incentivo estadual, a LIC. E o município, ele vai constituir, se ainda não tem, né, vai agora passar pelo processo de constituir o seu Fundo Municipal de Cultura, né, ou alguma outra tipo de legislação que possa trabalhar com impostos municipais. No município, essa questão do imposto, ela ainda não... Não, mas tem municípios que têm lei de incentivo municipal. Até porque, a partir de 2027, os recursos da Política Nacional Aldir Blanc vão ser depositados diretamente nesse fundo. E esse fundo pode ter um orçamento próprio, né, porque o município, então, ele vai receber recursos do governo federal, ele vai receber recursos do governo estadual, se assim se habilitar, né, nesse processo que o governo estadual está trazendo também, e ele vai investir recursos próprios na área da cultura. Tudo isso vai ser estratégico para alcançar as metas. Né? Também programas de formação na área da cultura, isso é muito importante, ainda mais agora que tem recursos chegando para a comunidade, né, se estabelecer um calendário de formação e capacitação para esses agentes culturais e os sistemas setoriais, porque um Conselho Municipal de Cultura, onde indicações de representantes representam entidades ligadas aos segmentos, à música, ao circo, às artes, ao tradicionalismo, à cultura popular, né, ou às comunidades, né, de povos originários ou quilombolas, enfim, compreender como é que o conselho aqui se estrutura. E quando a gente é conselheiro ou é conselheira, a gente não representa a nossa opinião própria, a gente representa a nossa linguagem. Então, é importante que vocês conheçam quem são os representantes do Conselho Municipal de Cultura, quem é o representante do teatro, da dança, do tradicionalismo, da música, aqui a banda, né, da gurizada, né, quem é o nosso representante no Conselho Municipal de Cultura, que é da música, que eu posso ir lá e falar para ele, pô, agora quando tu for dialogar ali sobre o par, a banda tem uma reivindicação, né, enfim, esse diálogo com essas representações também. Então, está aqui Veranópolis, 196 mil que foi repassado em 2024, né, a gente está falando ainda, agora a gente vai falar sobre esse novo repasse, né, executou, já tem 100% de execução, o recurso ele é depositado numa conta específica, né, só após 2027 que ele vai ser repassado para o fundo, então esse recurso rendeu aí mais de 13 mil, né, e então esses 13 mil, a questão importante é que ele não tem mais devolução dos recursos para a União. Né, essa é uma mudança importante, que é diferente da Lei Paulo Gustavo. Atualmente, então, a Aldir Blanc ela tem um fluxo contínuo. Recebeu 196 mil, o município executou já 100% e tem esse rendimento de 13 mil. Esse rendimento é para ser utilizado no objeto. Né? Então, entendendo se tem algum suplente ainda, não tem alguma outra demanda de compra de equipamento, né, de estruturação de espaços culturais, entender que não, nós vamos juntar esses 13 mil agora com o próximo ciclo, né, que vem 196 mil, mas ainda tem 13 mil. Então, pode se somar, né, mas não tem mais uma devolução de recursos para o Ministério da Cultura até 2028. O recurso, o saldo remanescente, ele vai se somando ao próximo repasse. Né. O município também, ele, ao fazer a adesão à Política Nacional Aldir Blanc, agora no segundo ciclo ele assinou um termo se comprometendo a não desinvestir na área da cultura, então ele tem uma média de recursos que ele destina para a área da cultura, e agora ele vai precisar comprovar nos próximos anos que ele não retirou o recurso, né, e a garantia da participação social, que são momentos como esse. Então, o município, ele, no segundo ciclo, né, que abriu agora em 2025, ele já cadastrou o plano de ação, só que o plano de ação era simplificado. Né, era só assim, executar a Política Nacional Aldir Blanc até 31 de dezembro de 2029, 700, naquele valor de mais 700 mil. Ele não detalhou como ele vai fazer isso. Assinou essa era a regra. Né? Ele assinou o termo de adesão e ele também executou 60% do primeiro repasse. Então, agora a gente está na fase que é o envio do plano de aplicação dos recursos. Né? Então, aqui está essa questão da data, né, hoje, amanhã, né, vai ser aferida os municípios do Rio Grande do Sul que fizeram a execução de 60% e aderiram, 100% dos municípios aderiram à Política Nacional Aldir Blanc segundo ciclo, vão estar habilitados e vão receber o repasse em agosto. O plano de aplicação dos recursos, então, está com a plataforma aberta, é um novo sistema, é o CultBR.
até 31 de agosto para o município enviar para o Ministério da Cultura, agora detalhado, como ele vai executar esse recurso. Quando ele enviar o seu plano de ação, ele vai precisar colocar comprovações de reuniões como essa. Então, aqui, a lista de presença de vocês, as fotos e a ata, né? Depois é importante que tenha a ata aqui da audiência, porque isso vai ser subido, assim como as reuniões com o conselho, né? Então, aqui, a gente está ali nesse cronograma, até 31 de agosto, envio do plano de ação. Tem um material, um tutorial no site, e vai ser enviado, eu vou passar aqui, e vai ser enviado até 31 de agosto pela plataforma CultBR. Então, como vai ficar esse quebra-cabeça aqui dos 196 mil e alguns quebrados? São 3 metas que a Política Nacional Aldir Blanc traz. Dentro de cada meta, uma série de possibilidades. Na meta 1, que é ações gerais, a gente está falando da possibilidade de fomento cultural. Quando a gente fala em fomento cultural, a gente está falando nesses editais para o setor cultural, para que os coletivos, os grupos ou os agentes culturais apresentem propostas ou projetos de oficinas, feiras, festivais, exposições de artes visuais, circo, enfim, né? Ou apoiar também aldeias indígenas, comunidades quilombolas, entre outras representações da nossa cultura ancestral. Esses editais eles podem ser para projetos, onde o agente cultural recebe um recurso para executar um projeto, ou ele pode ser de premiação, quando esse agente ou coletivo cultural recebe uma premiação pela sua trajetória, onde ele não vai executar um projeto, mas ele pode investir, né, nas suas ações culturais, mas ele não apresenta uma ação a ser realizada, ele foi premiado pela sua trajetória. Então, aí também está a grande possibilidade de repassar o recurso para a sociedade, para a comunidade cultural local, né? A Política Nacional Aldir Blanc tem essa prioridade para fomentar a cultura local. Daí o Ministério da Cultura disponibiliza daí uma série de editais, de modelos, de incentivo a feiras literárias ou bibliotecas comunitárias, a espaços culturais, há outras ações, né, culturais que podem ser realizadas. Então, temos aqui, tem um grupo teatral que quer realizar uma série de oficinas nas escolas municipais e uma apresentação na praça. Daí também é necessário entender 196 mil, daí quantas vagas seriam? Qual o valor? E daí vocês também compreenderem na hora, quando for para apresentar os projetos, o que vai caber, né? Porque se é um edital de 5 vagas de 20 mil reais, né? Que dá 100 mil, né? Por exemplo. Bom, eu vou precisar apresentar uma proposta que 20 mil reais seja o suficiente para eu executar, porque é preciso cuidar para não apresentar uma proposta que, quando vem, é mais cara do que o valor, né, que tu ganha. Então, precisa adaptar. Então, é importante que vocês pensem, não, 20 mil não, nós queremos projetos mais estruturantes aqui, de grupos continuados, que então vão ser projetos de 50 mil para executar, ou não, né, passamos por um momento difícil, de tragédia climática, né, tem acessos limitados, nós queremos fazer uma premiação, etc. Então, o debate está aqui, depois a gente quer ouvir vocês. Tem a possibilidade de contratação de serviços diretos, né, execução direta em alguma atividade cultural, alguma atividade para o público. É importante que, nesses momentos, se incentive a arte local, né. É possível obras, reformas e aquisições para qualificar espaços culturais públicos que sejam abertos ao público. É possível a aquisição de bens culturais, por exemplo, como instrumentos, acervos de biblioteca, livros, obras, né? É possível a subsídio a espaços culturais, daí, nesse caso, espaços da sociedade civil, CTGs, escolas de capoeira, escolas de samba, estúdios, mas é mais focado em entidades, né? Não tanto em empresas com fins comerciais, mas é possível.
existe, o Ministério da Cultura lançou o Programa Nacional de Requalificação da Infraestrutura Cultural, que seria investir em espaços culturais para o município, né, pode aderir a esse programa, mas é uma adesão voluntária. E depois tem o Programa Nacional de Apoio às Ações Continuadas, que é destinado aos estados e ao Distrito Federal, que é para manter aí, né, a garantia da sustentabilidade de grupos das artes ou de outras áreas que têm aí uma trajetória de décadas, né, ou eventos, atividades, mas que necessitam desse financiamento público. A meta 2 é relacionada à Política Nacional de Cultura Viva. Na Política Nacional de Aldir Blanc, a Política Nacional de Cultura Viva, ela é obrigatória somente nos municípios que recebem acima de 360 mil. A Política Nacional de Cultura Viva é uma política muito bonita, que ela incentiva as entidades, os coletivos que têm atuação de base comunitária, né, que são sem fins lucrativos, que talvez também historicamente não tenham acesso e nem a visibilidade e a certificação, e eles podem, então, serem certificados como pontos de cultura e receberem recursos da Política Nacional de Aldir Blanc, mas não é uma obrigatoriedade para o município de Veranópolis. Então, se não quisesse utilizar a meta 2, né, e ficar, por exemplo, somente na meta 1, é possível. A meta 3 é os custos operacionais. 5% desse recurso do 196 o município pode utilizar em contratação de serviços para que se apoie a implementação dessa legislação. Por quê? Como a gente também viveu anos aí de compreensão que a cultura não era uma prioridade, né, uma série de não investimentos na área da cultura, né, hoje em dia o município que recebe um valor considerável, às vezes tem um desafio para conseguir executar, necessita recursos humanos, necessita uma série de questões, né. Então, grandes municípios, às vezes até o desafio maior é nos grandes municípios. Porto Alegre tem 8, 9 milhões, né, então, assim, num ano não tinha, no outro tem 9 milhões e a equipe é a mesma, né, então é um desafio. Esses 5%, isso também vai indo para um caminho de fortalecimento dessas secretarias de cultura, né, municípios também têm criado secretarias de cultura somente, mas é possível 5%. Então, 5% para quê? Para ações como o cadastramento municipal dos artistas. É possível, com 5% desses 196 mil, qualificar essa plataforma, contratar um serviço de tecnologia, né, ou contratar essa busca ativa, né, que vai receber ou ir em algumas regiões descentralizadas e ajudar as pessoas a se cadastrarem, assim como na etapa dos editais abertos, também ter esse serviço de formação, vir aqui fazer oficina, ir lá nas regiões onde estão as entidades e os agentes culturais a fazerem oficinas auxiliando essas pessoas a entrarem nesses editais. Por quê? Se o município opta pelo fomento, né, dessas atividades culturais, pela nossa experiência, é muito importante esse auxílio posterior à comunidade cultural compreender esse processo, né, que é apresentar um projeto cultural que vai necessitar de portfólio de vocês, de texto sobre atividade, de metas, do que o projeto está apresentando, né, uma série de questões que a formação é muito importante. Então, nosso debate é sobre isso. 196 mil, com a possibilidade de editais para a comunidade cultural nos mais variados temas, não é obrigatório ter para todos os segmentos da cultura, pode ter para todos os segmentos da cultura. Dentro desses princípios da legislação, né? A gente está falando de uma Política Nacional de Aldir Blanc, é uma lei, né, de 14.399, e foi uma legislação que foi construída com muita mobilização da comunidade. Né, foi durante a pandemia, onde a cultura foi a primeira a fechar e uma das últimas a retornar, que os coletivos, entidades, conselhos se reuniram e apresentaram propostas, né, aos nossos representantes da Câmara Federal, e essa proposta virou lei. Então, é importante, o pessoal aqui que está presente, né, entender que, às vezes, uma legislação que vai ter impacto na vida de vocês começa aqui, nesses momentos de debate e construção, que vão ser traduzidas, né, pelos nossos representantes na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, e poderão virar realidade. Então, o que foi sonhado pela comunidade cultural na pandemia de 2022, hoje em dia está trazendo recursos para Veranópolis. Então, com as diretrizes da gestão compartilhada entre o poder público e entre a sociedade civil, o respeito à diversidade cultural, a desconcentração de recursos por beneficiários,
né? É importante que não seja assim sempre os mesmos, né? O que não tenha uma grande concentração de recursos, né? O estímulo à participação e ao controle social, o direito de qualquer pessoa física ou jurídica de candidatar-se a receber. Né? Nós temos uma nova legislação também, que é o Marco Regulatório do Fomento, que regra esses editais, que traz possibilidades de desburocratização. Então, por exemplo, você apresenta um projeto onde colocou que irá realizar 5 oficinas e um show final com o valor de 50 mil. É importante entender que quando a gente também recebe o recurso público, né, é uma conta específica, né, e eu preciso executar tudo que eu coloquei ali no papel. A prestação de contas, segundo o Marco Regulatório do Fomento, do agente cultural para o município, ele está mais simplificado. A prestação de contas vai ser um relatório do que vocês colocaram ali no projeto que vão realizar. Então, precisa ter texto, fotos, imagens digitalizadas, né, de divulgação, que comprove que executaram as metas, mas não será necessário a prestação de contas contábil, né, físico-financeira, de todas as notas, etc. No entanto, é importante que vocês tenham essas documentações, porque se caso no relatório for insuficiente, né, segundo o Marco do Fomento, a Prefeitura poderá solicitar essas documentações, mas existe, então, essa facilitação. E o Marco Regulatório também prevê que uma pessoa física, digamos, eu tenho um coletivo de artesãs, mas esse coletivo não tem uma entidade, não tem um CNPJ. Né? É possível tu aceitar o proponente um CPF que vai representar, né, esse coletivo e poderá receber esse recurso. Aqui a lei do Marco Regulatório do Fomento, e inclusive receber esse recurso sem incidência de impostos na fonte, né, porque também esse é um debate bem forte, né, em vários municípios, é uma legislação nova, né, às vezes o setor de compras e de contabilidade tem a compreensão que é uma contratação de serviço, que pode acontecer, né, pela meta ali da execução direta. Então, quando o município executa direto, ele vai utilizar a nova lei de licitações. Quando o município faz editais para a população, ele vai utilizar o Marco Regulatório do Fomento, que daí como ele não dá uma nota do valor total, vocês vão assinar um termo de execução à cultura, um termo de execução cultural, não dá uma nota do valor total, só vão dar nota do que vocês vão receber como empresa, como prestador de serviço. Né? No projeto de 50 mil, esse recurso vai circular, não vai todo para vocês. Né? Então, a nota que vocês vão dar é, eu vou fazer a coordenação do projeto que é X. Né? Então, é importante que não tenha esse recurso na fonte, porque você não dá uma nota do valor total que ganha, no caso dos editais. Toda essa legislação ela tem ações afirmativas e acessibilidade. É importante que nos projetos apresentados estejam previstas a acessibilidade. O que é acessibilidade? São formas, tanto na linguagem que vocês utilizam, na comunicação, ou nos espaços que vocês escolhem para receber, né, esses eventos, esses projetos. A acessibilidade pode ser Libras, pode ser o espaço ter rampa, contar com elevador, né, ter essa acessibilidade atitudinal na comunicação, arquitetônica nos espaços, e vai ser também, então, uma questão importante. Os serviços que forem contratados para isso, né, deverão ali estar no orçamento de vocês. E temos a questão das ações afirmativas. Essa é uma questão muito importante, né, de reparação e de trazer esse direito para populações que, historicamente, né, têm dificuldade de acessar as políticas públicas do Estado. Então, 25% das vagas para as pessoas negras, pretas ou pardas, 10% para pessoas indígenas, 5% para pessoas com deficiência. Se é o CPF, se eu vou apresentar o projeto pelo CPF, vai ser a minha autodeclaração. Se eu sou um coletivo ou uma entidade que quer trazer, que poderá concorrer pelas cotas, esse meu coletivo precisa ter 50% ou mais da diretoria autodeclarada pessoa negra, ou pessoa indígena, ou pessoa com deficiência. Esse percentual pode ser ampliado, né, considerando a realidade local, mas ele não pode ser diminuído. Quando apresentam os projetos e não tem o número suficiente para alcançar os 25%, uma cota vai alimentando a outra, né? Se não tiver, mesmo assim, nem mais habilitados a receber pessoas com deficiência, ou pessoas indígenas, ou pessoas pretas ou pardas, ela vai para ampla concorrência.
Um projeto que apresentou pelas cotas, mas se tira o valor máximo, ele concorre pela ampla concorrência e abre o espaço para outro projeto de cotas. E essa é uma questão importante, porque no estado do Rio Grande do Sul, né, historicamente, né, como tem muitos municípios, a presença indígena ou a presença negra, ela não está ainda dentro dessa identidade cultural que sai para fora. Né? Às vezes, pessoal, né, aqui, acho que no Rio Grande do Sul tem uma, duas, ou enfim, representações étnicas ou culturais. Então, é importante também que a gente traga esse diálogo e oportunidade para esses espaços onde essas pessoas se organizam, né, que a informação consiga chegar, porque acho que a gente tem, na maioria dos municípios, essa diversidade cultural que acontece aqui muitas vezes, essa oportunidade, essa comunicação e informação, ela não chega. Então, basicamente, né, vocês vão trazer as linhas dentro da meta 1 do plano de aplicação dos recursos, e essa meta 1 vai compreender o fomento cultural, editais, chamadas públicas, prêmios ou outros instrumentos destinados à manutenção de agentes culturais, de espaços, de iniciativas de curso, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa, de economia solidária, das produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais, digitais. Dentro disso, então, tem uma série de possibilidades. A possibilidade de obras, reformas e aquisição de bens culturais, a possibilidade de subsídio e manutenção dos espaços. O apoio à operacionalização da PNAB 5% é a meta 3, né? E a meta 2, Política Nacional de Cultura Viva, se assim entendem que é importante, é possível, mas não é obrigatória, né, para o valor aqui de Veranópolis. Não pode, né, utilizar os recursos para investir nos recursos humanos ou em serviços que são de ordem da Secretaria Municipal, salvo os 5%, né, de apoio à operacionalização. E daí essa aqui é uma regra também importante, que essa regra, ela está 20% do valor dos 196 mil, ele precisa ser executado em áreas de periferia urbana ou rural, ou áreas e povos de comunidades tradicionais. Então, dentro do fomento, né, das ações, porque no plano de aplicação dos recursos, tu vai optar pela linha meta 1, fomento cultural, e dentro do fomento vai poder, né, ter várias ações dentro do fomento. Então, esses 20% pode ser execução direta por parte da prefeitura em oficinas culturais em escolas na área rural, né, por exemplo. Daí a prefeitura vai fazer a contratação direta de grupos, né, digamos, da comunidade cultural. Ou pode ser um chamamento público para que uma entidade ou empresa execute esse projeto. Né, porque o que acontece? Às vezes, quando a gente vai para execução direta, né, por parte da prefeitura e pelas regras da nova lei de licitação, existe alguns limitadores em contratar os artistas locais, né, porque vão te pedir consagração, né, várias regras que talvez, né, a comunidade cultural local não tenha ou ainda não tenha organizado. Então, uma possibilidade é fazer esse chamamento público para que uma entidade ou uma empresa, né, execute o projeto, e daí a empresa que vai ter a consagração, né, e a empresa daí vai contratar a comunidade cultural, né, sem essa necessidade ali de ter recebido cachês X ou ter já feito shows mais, né, maiores, etc., que é o que estaria ali no currículo de consagração. Pode ser pontos extras para projetos que sejam apresentados nas linhas gerais, mas que daí tenham pontos extras e que vão daí, enfim, ter mais chances de ganhar, que sejam realizados nessas áreas de periferia urbana ou rural. Então, pode ser uma coisa separada, uma ação específica para esses 20%, como pode estar dentro de pontuação extra para editais. E eu estava falando hoje, estava vindo para cá e falando no celular com Vila Lângaro, que é um município também pequeno, né, no Rio Grande do Sul. A gente tem muitos municípios, 2.000 habitantes, etc. Mas eu não tenho área de periferia, etc. Mas a gente entende que tem nessas comunidades, distritos, linhas, né, às vezes associações comunitárias, espaços ou escolas, a gente usa escola, que a escola às vezes sempre é bem presente nessas áreas, né, que possam receber atividades. Então, esses 20% não é levar o pessoal da periferia ou da zona rural para ver uma peça no centro. É ao contrário, né? É levar a atividade cultural para essas regiões. Os municípios que recebem superior a 360 mil
né, eles têm essa obrigação da Política Nacional de Cultura Viva, que são os pontos de cultura. Não é obrigatório para Veranópolis, mas, por exemplo, o Estado vai lançar também, né, oportunidades. Então, se você tem uma entidade de bairro, um CTG, uma escola de samba, uma casa de religião de matriz africana, né, uma escolinha de música que tem essa atuação de base comunitária e se organiza com um CNPJ, né, de entidades sem fins lucrativos ou organização da sociedade civil, né, você pode buscar entender e compreender mais sobre a Política Nacional de Cultura Viva e até participar, né, no Estado dessas oportunidades. Como eu participo de editais da Política Nacional de Aldir Blanc do governo do Estado? Então, o Estado também, agora ele está dialogando, debatendo, tem um Conselho Estadual de Cultura e vai apresentar o seu plano de aplicação para o Ministério da Cultura de 55 milhões. O Estado ele trabalha também com o Cadastro Estadual dos Produtores Culturais. Então, é necessário que vocês vão no procultura.rs.gov.br e façam o cadastro. O Estado ele só vai aceitar CNPJ, pode ser MEI, pode ser entidades sem fins lucrativos, pode ser empresas, né, com fins lucrativos, e daí estou criando um cadastro estadual de produtor cultural, vai estar habilitado a apresentar projetos quando assim, né, for aberto. Então, aqui a possibilidade da cultura viva, tem a possibilidade que é bem interessante, que é da bolsa para mestras e mestras, né, essa era uma reivindicação, às vezes tem o nosso gaiteiro, longevo aqui, tem aquele artesão que tem um trabalho, né, de décadas, que passa de gerações em gerações, né, tem um artista muito reconhecido aqui, um mestre da cultura viva, né, a gente precisa valorizar os nossos artistas em vida, né, e a possibilidade, então, de ter essa bolsa dentro da meta Política Nacional Cultura Viva, que repassa 2.100 ao mês, para que esse mestre e mestra execute 20 horas de atividades semanais em escolas, escolas, entidades, na prefeitura, né, em espaços públicos de 6 a 12 meses, né, entre premiação para pontos de cultura e projetos de fomento para pontos de cultura. Não vou entrar aqui tanto nos detalhes da cultura viva, para a gente abrir o diálogo aqui com vocês e tirar as dúvidas e ver o que vocês sugerem, porque, né, a nossa secretária Sheila, a Diana, né, a nossa presidenta Giovana aqui do Conselho, a Câmara de Vereadores, em parceria com vocês, tem até 31 de agosto para construir, então, dentro dessas possibilidades, o que será. E uma questão importante, no plano de aplicação dos recursos, como a gente sabe que são 4 anos de repasses, vocês já vão poder optar por detalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Então, se quiser já fazer o debate que vai pensar 2 anos de 196 mil, né, é possível. 3 anos, 4 anos ou não. Primeiro queremos só 1 ano. Então, sim. Então, daqui a pouco podem pensar, não, no primeiro ano nós vamos fazer um edital X, Y, e no segundo ano vamos investir também numa estrutura aqui no equipamento local. Isso já é possível detalhar e avançar até o 4º ano. Se necessário, depois também vai ser possível futuras alterações. Então, pessoal, às vezes é muita coisa, né? Não sei quem está vindo pela primeira vez, segunda vez, mas é um processo muito potente, né, que está trazendo oportunidades para o município. É uma gestão que envolve, né, governo federal, município, Conselho Municipal de Cultura, com o protagonismo da sociedade civil. Então, coloquem na agenda aí, se acostumem a vir aqui participar, dialogar bastante. Não sei se o Conselho se reúne mensalmente, né? Busquem compreender e acompanhar essas reuniões do Conselho. Parabéns, de novo, né, para a secretária, para a diretora de Cultura, para todos os membros aqui da equipe da Secretaria de Cultura por estar proporcionando, aqui a nossa Câmara de Vereadores também. Os vereadores e vereadoras são muito importantes, tanto por proporcionar esse debate, tanto para no futuro, quando essas oportunidades estiverem abertas, ajudar nessa divulgação, ajudar no pessoal. Às vezes a dificuldade realmente, como a secretaria trouxe ali, nós vamos colocar um computador para o pessoal se cadastrar. Às vezes a dificuldade das pessoas é não ter um computador, um scanner e uma impressora, né, para que eu consiga, né, entender. Então, todo o apoio é bem-vindo para esse recurso que vai garantir aí mais dignidade, valorização da arte local e também beneficiar a todos e todas. Daí fica esse convite final nosso, né, de quem aqui defende a cultura e está, né, com essa vontade de participar desse processo, que a gente dialogue cada vez mais com a população, que chegue em casa,
vê um filme, ouve uma música, gosta de frequentar as atividades que vocês proporcionam, mas muitas vezes, por N, né, questões e narrativas, podem vir a somar e dizer, não quero que invista na cultura, né, quero que corte recurso, etc. E que a gente traga essa importância, diz, todo mundo gosta de ouvir um filme, gosta de ouvir uma música, se sente melhor, mais de 60% da população trouxe que, quando tem acesso à cultura, tem a sua saúde mental, né, melhorada, está gerando emprego e renda, está movimentando aí o setor de comércio e serviços do município, então, que é importante, e é essa a nossa grande, né, desafio, que é garantir o direito cultural para todos e todas, que com certeza vão ter a sua qualidade de vida melhorada. Então, gente, quero ouvir vocês, desde já agradeço por esse momento, né, que discuta, qualificada aí, e seguimos. Vamos aí agora para o debate. Participem aí, quero ouvir vocês. Falem bastante. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente tem aqui um microfone sem fio. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica? A gente sabe, né, como a Mariana falou. Muito obrigada, Mariana, por estar aqui conosco, né? Ela explicou, na verdade, como que essas leis chegam até os municípios, né, que vêm de ordem federal. Agora, uma das minhas dúvidas é quando a gente for fazer o plano de aplicação, se eu tenho que fazer para os 4 anos, se eu tenho que fazer para só esse. Esse era uma das nossas dúvidas, né? Então, a gente pode fazer um plano de aplicação dos recursos do ano 2025, vamos ver como que vai funcionar, mas quem tem projetos pode fazer projetos a longo prazo, né? Pode fazer em etapas, né, também, pode fazer para 2025, para 2026, 2027, né? Para que todos os recursos também, parece bastante, mas R$200 mil para a gente dividir, né, em vários projetos, vai um pouquinho para cada um, mas o importante é que todos tenham acesso, né, a esse recurso. E, como a Mariana estava falando, o Conselho é um órgão hoje, né, que tem várias representações, que estão representadas hoje aqui nessa audiência, mas a partir do Conselho também essas conversas, essas pautas, né, são levadas mensalmente para reuniões, estão todos convidados a participar, é uma reunião aberta, né, para todos os que queiram participar, mas a gente vai montar uma comissão para avaliar esses projetos depois, né, do edital. Então, é lançado o edital, todo mundo pode escrever seus projetos, e uma comissão, né, que é também montada com funcionários da prefeitura, com participantes do conselho, dos segmentos, só que quem avalia os projetos não pode participar dos editais. Então, isso é muito importante, assim, não pode participar do projeto, não pode participar do edital com o projeto se participou, ou vai participar da seleção, ou se participou da elaboração. Por isso que, na hora que a gente define quais são as pessoas que vão participar dessa comissão, não pode ser pessoas que envolvam entidades que, de repente, gostariam de colocar um projeto e não vão poder participar. Então, a gente tem esse cuidado também, né, para que não comprometa nenhuma entidade e que também não fiquem de fora, porque o representante da entidade vai fazer parte dessa avaliação. Só os recadinhos, né, básicos. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem ali o microfone. Alguém gostaria de fazer alguma fala, fazer algum comentário? Não precisa ser pergunta, pode ser uma dúvida, pode ser um... Ali o microfone, Dirceu, por favor. Pode falar. Eu não. A Mariana não, então tu te apresenta. Sempre é feito as comissões. Ano passado também foi feito. Sim. Sim, depois que a gente tiver o
o edital, enfim, né, organizado ali no próprio edital, vai à comissão, é feito um decreto, né, o prefeito decreta quais são as pessoas, ou funcionários, ou integrantes do conselho, que vão poder estar nessa comissão para avaliar os projetos. A gente tenta pegar, nos outros anos, né, de várias áreas, para que sempre tenha, né, um personagem, enfim, desta comissão, que possa entender um pouco do teatro, entender um pouco da música, entender de todas as áreas, né, da arquitetura, enfim. O recurso, atualmente, ele é repassado para uma conta específica, né? O governo federal repassa para uma conta específica que o município cria no Banco do Brasil quando ele envia o plano de ação, né, que é via plataforma TransferGov, né, que é uma plataforma de repasse de recursos, e ele vai adequar ao orçamento, né? Daqui a pouco vai vir aqui na Câmara de Vereadores, né, ou por decreto, né, o município adequando ao orçamento, mas ele tem ele ainda não é via fundo, né? Então, se existe aqui, por exemplo, daí eu posso estar errado, tá? Não sei, mas uma comissão via fundo, não necessariamente ela será a mesma, né? Então, o município vai, como a diretora trouxe, nomear uma comissão que vai fazer análise desses projetos. Porque o conselheiro municipal de cultura, ele não é proibido de participar dos editais, desde que ele não esteja nessa comissão que vai elaborar os editais, né? Tu pode ser conselheira e deu a tua opinião sobre os recursos, mas isso não configura estar na comissão. Agora, essa comissão, ela será montada. Inclusive, claro que funcionários públicos diferentes, né? Mas os representantes da sociedade civil que estiverem nessa comissão poderiam, inclusive, receber pelos 5%, pelo recurso 5%, receber um valor para fazer essa análise, né? Porque também o pessoal da sociedade civil que vai para análise, às vezes, fica prejudicado, né, por outras questões. Mas, então, só para te dizer, ele é adequado ao orçamento, e a prefeitura daí vai lançar esses editais. Daí os grupos poderão acessar e vão ser avaliados, e acho que, como a diretora trouxe, daí vai ser publicado, né, enfim, em áreas de transparência, quem serão essas pessoas, que podem ser da sociedade civil, né? Claro, tem representações da prefeitura, tanto do município quanto de fora, né? Tem debates aqui que optam por contratar pareceristas de fora, e isso é até uma opinião que a comunidade pode trazer. Embora, às vezes, os de fora podem ler um projeto que é uma relíquia da cultura da cidade e não ter a mesma empatia, né, digamos assim. Então, é um quebra-cabeça também. A gente pode montar com a sociedade civil de Veranópolis e trazer, de repente, algum outro, né, participar. O ano passado, o quê? Da Lei Aldir? Da Lei Paulo Gustavo, tu diz? Da Lei Paulo Gustavo é lançado um edital, mas a Lei Paulo Gustavo, ela vinha com os recursos bem definidos, né? Tanto para audiovisual, tanto para outras artes. A gente não podia abrir e mudar, tinha que cumprir. Na verdade, como vai ser é o que está em debate agora. É isso aí. Não tem como vai ser, né? Isso aí. Nós estamos aqui justamente para isso, para que vocês deem a sugestão. Mais alguém gostaria de contribuir? Ali, Léo. Fala mais pertinho do microfone. Agora está funcionando.
Mais alguém? O Lucas? Mais alguma pergunta? A gente tem uma manifestação, até quero pedir desculpa, que invadiram o nosso Meet. E peço desculpa a quem estava acompanhando, né, de casa pelo Meet. A gente teve o acesso invadido e algumas postagens indecentes. Então, a gente corre esse risco também, então a gente pede desculpa, tá? Então, tem uma manifestação da Paula Fogaça. Mariana, tu quer responder-lhes alguma coisa em relação a essas três? Acho que são, né? Tá aí o debate das diferentes opiniões. Por óbvio, daí como a diretora trouxe, né, a gente vê que 169, né, tá essa audiência cheia aqui de várias linguagens e segmentos. É desafiador, né? Claro, é um valor histórico, mas daí eu queria trazer essas questões só para... Não é tão respondendo, porque sim, poderiam ser 3 projetos de 40 mil, 120 mil, 5 prêmios de 8 mil, né, dá 160, por exemplo. Sim, uma matemática, né, mas daí, claro, tem que compreender a realidade. O prêmio é quando tu não precisa executar o projeto, mas tu pode investir nas tuas ações, né, mas tu não vai precisar entregar uma feira, mas eu posso ter 8 mil e usar para, enfim, fazer, né, os projetos. Só para também dizer que a Lei Paulo Gustavo, que era diferente, atualmente um projeto que passa num edital, por exemplo, de 40 mil, de 30 mil, da Política Nacional de Aldir Blanc, é possível que ele tenha outras fontes de financiamento, né? Seja Fundo Municipal de Cultura, seja pequenas cotas, né, com o setor privado, seja até uma PNAB estadual. Enfim, se na PNAB estadual não for o mesmo objeto, né? Mas se complementarem. Então, só para dizer que não é proibido também ter outras fontes de captação nessa política. Então, aqui dentro desse universo, né, é possível ter vagas, né, para projetos maiores e mais estruturados e premiações, né, para menores ou para agentes culturais também, que é uma possibilidade. Certo. A gente tem uma manifestação, então, da Paula Fogaça. É importante pontuar, a nossa vice-presidente do Conselho. É importante pontuar que os trabalhadores da cultura são muito diversos. Os projetos não são só eventos. Existem um leque amplo de atividades, como palestras,
Acho importante diversificar valores para abraçar diversas áreas da cultura, como, por exemplo, projetos voltados ao patrimônio cultural, educação patrimonial, ou em outras áreas, né? Artes, temos 7 principais. É bem interessante que esses editais, eles podem tanto abarcar as diferentes áreas, né, ou ter um direcionamento específico, mas entendendo que tem essa diversidade cultural, então pode ser, né, projetos de produção cultural, daí dentro de produção cultural, por óbvio, o edital vai ter que detalhar, né, pode gravação de CDs, pode shows, pode feiras, né, da economia criativa e solidária, né, o edital ele vai definir isso, né, pode apresentação das bandas e outras iniciativas que eu acho que podem ser de menor valor e que agregam informação, e a gente entende como é importante a formação para essa área da cultura, digamos, de projetos de menor valor, né, que como a colega trouxe, né, a vice-presidenta do Conselho, Paula, oficinas, né, formações que não necessitam de tanto investimento, né, mas que também poderiam ter uma linha aí de um valor melhor para a realização. Bolsa artística. Né, mas tu vê aquela bolsa ali, né, do Cultura Viva, que é a linha, que já, né, ele fala ali, mas é possível a bolsa, né, mas 6 meses de 2.100 é uns 12 mil daí já, né, uma vaga é 12 mil, né, 6 meses de 2.100, que seria a bolsa ali da Cultura Viva, né. Daí tem que 12 mil, né, é possível também, né, daí vai entrar essa, no caso ali, mestres e mestras, né, que daí é o perfil mais específico. Temos mais alguma manifestação? A banda, ela é municipal? Estadual. É estadual. No município hoje nós temos 3, né? Eles estão representando a banda do Colégio São Luís Gonzaga, que é uma banda estadual. Nós não temos banda municipal, mas nós temos mais 2 bandas de escolas particulares. E a estadual, então, É isso que vai ser importante compreender aonde a banda se encaixa, né? Primeiro ela poderá, né? Mas se será através de editais de produções artísticas e culturais, né? Vai ter que ter um representante que não será o colégio estadual, né? Quem vai apresentar esse projeto, né? Ou é um produtor ou uma produtora ou uma empresa produtora, né, que será representada a partir de um CNPJ ou uma entidade a partir de um CNPJ que vai apresentar um projeto de apresentações da banda, né, de qualificação da banda, porque não poderá ser o colégio estadual o proponente legal, né, do projeto, mas um parceiro da banda, né, seja uma entidade ou uma produtora, é possível, ou um CPF, se assim o edital aceitar, um CPF maior de idade, né, que representaria como um coletivo, né, como coletivo, a banda. Agora, no caso das bandas municipais, daí não entrando nas bandas do colégio particular, né, que daí eu acho que não caberia, mas no caso das bandas municipais, ou, por isso que eu perguntei, né, que é possível o município investir de forma direta, né, na qualificação ali, ou compra de acervo de instrumentos, etc., para a sua banda municipal, né, que é o caso assim, de outros municípios. Mas aqui, no caso da banda estadual, poderia participar dos editais, poderia também, se o município assim debate, opta, receber qualificação através de compra, né, de bens culturais, que seria equipamentos ou outras questões, de forma direta, mas apresentando projetos, teria que achar uma parceria, um proponente. A escola não, daí. Mas pode ir um CPF, um MEI, uma produtora, um CNPJ, um MEI, uma entidade, um CPF. Um produtor musical, um artista que tenha um uma CNPJ. Entidade comunitária, uma entidade.
É porque daí é um órgão público, né? E é um órgão da... Mas um pai ou um integrante da Pai, banda sim. no seu O CPM, tu CPF. está dizendo que é um círculo de pais e É, mestres? círculo de pais e Ah, mestres. e esse círculo de pais e mestres, ele tem um CNPJ? É possível. O que não poderia ser a escola, né? A escola, né? Mas se é uma entidade, digamos, uma associação de círculo de pais e mestres, é possível. Então, vamos supor que a escola, ou, através de um CPF ou de um CNPJ, né, escreva um projeto. Lá ela pode pedir desde instrumentos, desde pagamento do maestro, pode pedir recurso para poder comprar os caps, enfim, o projeto, né, ou até a sala onde a orquestra, a banda ensaia, precisa de alguns reparos. Então, ela vai fazer lá a solicitação de recurso para trocar, de repente, vamos supor, o assoalho, as lâmpadas. Isso que é importante vir o que o edital vai permitir, né? Porque se é um edital para produções culturais, então, na verdade, a banda, né? Porque não vai ser um edital específico para a banda, né? Então, vai ser um edital que vai, digamos, produções culturais. Nisso vai entrar, pode ser um circuito de apresentações da banda do Colégio São Luís em X e X lugares, ou no auditório do Colégio São Luís aberto ao público, né? Agora, se o edital vai prever que pode investir em reformas e tal, não sei, né? Então, talvez a banda vai ter um cachê, né? Digamos, a banda vai ter um cachê e o cachê daí pode ser utilizado, bom, para qualificar. Ou se vai ser um edital de reformas para coletivos e espaços culturais. Só tem que ter cuidado no que vai ter nesse edital, o que o edital vai permitir. Né? Então, no edital é que vai estar definido, né, em que as entidades CPFs ou CNPJs, né, podem depois solicitar. E no caso da banda municipal, poderia na linha de execução de forma direta ou na linha de acervos, né, qualificação de acervos e bens, né, se compreender, na banda estadual também, né, só que é o diálogo com a comunidade, que se faria um repasse, um convênio, né, um repasse, digamos, ou até a prefeitura, só que o colégio é estadual, né, daí fica, né, a prefeitura adquirir, por exemplo, né, instrumentos, etc. Né, Mas eles não poderiam, a partir do projeto de apresentações, ter ali que precisa uma parte da verba vai ser para compra de um instrumento que eles precisam para apresentação? Poderia Joana, sim. repete no microfone que eles possam ouvir. Se o projeto não poderia ter a finalidade de ser as apresentações e uma parte da verba ser para a compra de instrumentos, por exemplo, ou para a reforma de instrumentos? Poderia. Temos mais alguma pergunta, alguma manifestação? Léo, tu olha para nós ali no grupo ali do Meet. Tem alguma pergunta? Não? O que vocês querem fazer, pessoal, gurizada que está aí? Qual o projeto dos sonhos da banda? A banda esteve por anos, né? Quantos A anos ela banda, ficou? ela ensaia horário extracurricular. Tá ótimo. O projeto ele pode, né, prever uma apresentação, né, e nos valores, né, se colocar né, o cachê para os integrantes, por exemplo, para os ensaios, né, porque daí tu vai conseguir ali que o pessoal vai ensaiar, ainda que, né,
valor, digamos, unitário, diário mais baixo, mas, né, é possível, né, o apoio, né, é um cachê de final de ano, né, uma reserva aí para a coordenação do projeto, essa possibilidade de aquisição de equipamentos, né, por óbvio, vai só ter o limite ali do valor, né, que esse é o debate que está, né, se são menos projetos de um valor maior, né, ou se é um misto disso, né, com, digamos, 3, 4 projetos de um valor um pouco maior e uma linha de valores menores, né, essa a opinião, mas acho que a banda tem todo o potencial, né, e parabéns aí por vocês. Queria que algum jovem aí, não que tu não seja jovem, né, falasse. Por isso que é importante também, né, o cadastro. Desculpa, vereador, quer falar? Ah, tá. Por isso que vai ser importante que todo mundo que queira participar dos editais, a gente vai abrir aquele cadastro de produtor cultural para CNPJ, CPFs, entidades, enfim, grupos, né, coletivos, pontos de cultura. Por isso que é importante você já ir se organizando, né, e ver como é que a banda gostaria de ser representada, né, para a gente poder fazer, porque depois a proponência do projeto vai ser, né, através desse cadastro que vai ser feito a nível municipal. Acho que a Alice quer falar também da Artev. Está desligado. É uma casa do artesanato? Uhum. E essa casa do artesanato, ela é uma entidade, ou ela é um órgão uma associação? Sim, também a casa, a associação dos artesãos, né, das artesãs, dos artesões, né, daí conforme o edital que for lançado, o valor pode construir um projeto, né, que seja, por exemplo, de oficinas na casa do artesão, né, e dentro disso poderá ser financiado o oficineiro e a artesã, né, que vai estar fazendo uma diária ali de trabalho, por exemplo, né, nos finais de semana, ou pode ser, né, a casa aberta, né, onde vai se remunerar ali aquela pessoa ou pessoas que vai trabalhar, né, para manter o espaço aberto durante o final de semana, e mais uma feira, né, de artesanato, né. É importante que quando vocês daí vão elaborar os projetos, que se há um edital de produção cultural mais aberto, que cabe muita coisa, né, cabe propostas e a remuneração, né, desses trabalhadores, seja colocado qual o retorno, pensado também, né, qual o retorno social, né, porque é ali que tu vai colocar no papel, além dessa organização de quais serão as entregas, que é bem importante, né, que tu vai dizer, vou fazer, né, tal e tal e tal ação, por quê? Né, porque vai beneficiar um conjunto, etc. Qual o retorno, né, para a população? Daí tu vai colocar, eu vou gerar mais de tantos empregos, mais de tantas pessoas passam pela casa do artesão, né, durante os finais de semana, então eu vou ampliar o meu público, vou trazer como contrapartida oficinas para a comunidade, etc. Assim, pensar qual o retorno desse projeto para a comunidade, que é essa defesa que tu vai colocar ali no edital, né, quando for lançado. E entender bem, e é isso que daí, né, vocês estão debatendo, quais editais que o município vai lançar, que é a partir daí que vão ter que adaptar as propostas, né. Uhum. Agora tá ali, vê se está. A questão da contratação, você falasse linha de qualificação direta, isso queria uma explicação melhor para entender e saber. Ali no nosso par, até posso colocar ali de novo. Pode colocar. Aqui são as linhas, né? O PAR, esse plano de aplicação dos recursos, ele é enviado numa plataforma específica que é a CultBR. Mas aqui estão as linhas e as possibilidades.
Então, o fomento cultural, que é essas oportunidades de editais, né, que a gente está trazendo, mas é possível essa contratação de serviços diretos, obras e reformas e a aquisição de bens culturais e subsídio aos espaços culturais, o Programa Nacional da Requalificação de Infraestrutura Cultural. Então, é possível qualificar um espaço público. Temos uma sala da cultura que tem um auditório, mas que não tem um projetor, etc., né? O município fazer essa aquisição desses equipamentos de forma direta. É possível. É possível se o município tem uma orquestra municipal ou uma banda municipal, né? Porque essa banda municipal, se ela não tem uma personalidade jurídica, né? Ela ainda nem terá como entrar, se ela é ligada ao município, né? Ela nem teria como entrar como uma entidade, né? Ou como uma, né? Então, é uma banda municipal, o município poderia destinar uma parte dos investimentos para a banda municipal. Agora, o debate que está aqui, é que se sim, se não, né? Ou se o município deveria investir na banda municipal com os recursos próprios, ou se já, enfim, porque tem municípios e municípios. Tem municípios como Novo Hamburgo, né, que foi proposto pela prefeitura investir os recursos da Política Nacional de Blanc na Orquestra de Sopros Municipal, né? Porque a prefeitura retirou os investimentos e daí tinha outras demandas e não passou. Então, esse é o processo aqui. É possível, né, a execução de forma direta, tanto nessa qualificação de equipamentos, tanto na contratação de profissionais, maestros, etc., né? Mas é o debate, porque se for para lá, daí não vai ter tantas vagas para X, né? Se for para Y, não vai ter tantas vagas para X. Né? Mas o edital... Opa, também o volume. No edital, a gente pode ter tanto fomento quanto obras? Ou tem que ser só fomento ou só obras? O que ele está falando ali na linha obras ou manutenção, execução direto por parte da prefeitura em espaços públicos, né? Mas no edital, que daí é para entidades, né, e agentes culturais da sociedade civil, pode ter tanto um edital de produção cultural, tanto um edital para manutenção de espaços culturais, é possível. Tá. Uhum. Ou grupos culturais, né, espaços, grupos. Ou para aquisição de bens. Também pela sociedade civil, isso. Né? Também. Uhum. Só as linhas que estão ali, né? Quando tu vai falar na linha do par, né? A 1.4, aquisição de bens culturais, ele se refere mais se a prefeitura vai adquirir de forma direta. Tá. Né? Se fosse editais para a sociedade civil, entraria tudo ali no 1.1, fomento cultural. Daí tu já edital para aquisição de bens para grupos e coletivos, edital de reforma e espaço da sociedade civil, né? Daí poderia descrever tudo ali no fomento mesmo. Uhum. Então, na hora que nós formos então construir o nosso plano de aplicação, né, a gente vai ter que, dentro dessas linhas, dessas metas ali, colocar o que o município de Veranópolis, né, vai querer que o seu edital e os projetos sejam contemplados. Então, na verdade, eu queria complementar o que o Juan falou, voltando um pouquinho no ponto do objetivo e do sonho da banda, tá? Eu sou a Yasmin, eu sou mor da banda, e eu gostaria de frisar que, assim, me usando de exemplo, a banda se tornou parte de uma tradição familiar já. A minha mãe participou da banda do São Luís, eu estou na banda do São Luís, meu primo, meu irmão. Então, se tornou algo muito maior, sabe? É um sentimento mesmo, assim, é um amor pela banda. Eu já me formei e continuo como ex-aluna, porque a nossa banda permite, né, alunos, ex-alunos. E eu acho importante frisar isso para vocês, que não é só uma questão de querer manter a banda viva para ter uma banda na escola, mas porque ela se tornou algo muito maior para a gente. A gente criou amizade, criou vínculos com as pessoas que participam. Como o Juan comentou para vocês, na época da pandemia, a nossa banda morreu pelo aquele tempo. E aí, ano passado, a gente conseguiu voltar com ela. Então, o pessoal que estava na banda se juntou, foi vendas, né, para a gente conseguir arrecadar dinheiro, até para o maestro, para instrumentos. Então, foi quase uma coisa pessoal que a gente fez para reerguer a banda, pelo amor que a gente tem por isso mesmo. E
E aí entraram as meninas pro corpo coreográfico,